Olá, está começando mais um Aparecida Debate e o programa desta terça-feira está em terras nordestinas. Nós estamos aqui na Pousada Histórica Convento da Conceição, em Olinda, Pernambuco, para a gente falar sobre um novo modelo de economia, mais justa, mais solidária, fraterna e viva. Hoje o nosso bate-papo é sobre economia de Francisco e Clara. E para essa conversa, os nossos convidados, então, o filósofo e agente da Pastoral da Terra, Andrei Tomás, que é da Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara, Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Andrei. Obrigado, Rafaela. É uma alegria poder estar aqui, conversando com você sobre esse tema que nos transpassa a vida e nos compromete. Com certeza, é uma alegria para a gente também receber o Roberto Jefferson, que é da Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara, do Nordeste, aqui dessas terras. Seja muito bem-vindo ao Aparecida Debate. Muito obrigado, Rafaela, e desde já, queremos também dizer bem-vinda ao Nordeste, na terra do frevo, já nas prévias aqui do Carnaval, então bem-vinda ao Nordeste e a esse lugar também sagrado que lembramos de Dom Helder Câmara. Com certeza, e de muita alegria também, de muita fé e esperança, assim, para todo o nosso país. Bom, o nosso bate-papo de hoje, então, sobre economia de Francisco e Clara. Mas a gente precisa começar fazendo uma introdução, explicando para o pessoal de casa, este nosso tema, Então, como que é isso na prática, de fato, André? Começa explicando um pouquinho para a gente esses princípios deste novo modelo de economia, que o Papa Francisco motivou a todos. Bem, Rafaela, nós tivemos um caminho longo de muito diálogo, comprometimento. Foi muita coisa virtual, porque ela foi chamada em 2019, foi aí perpassada pela pandemia, tempo que muitos de nós ficamos em casa. E nesse tempo nós fomos construindo os 10 princípios da economia de Francisco e Clara, dizendo que nós cremos numa ecologia integral, que é o grande conceito presente na Laudato Si, que nós acreditamos na vida dos povos, que nós acreditamos numa ecologia que perpassa um envolvimento mais do que a palavra desenvolvimento, ou seja, buscando um novo sentido para o que nós acreditamos ser um desenvolvimento, e também diversos outros princípios que buscam a educação, que buscam estar perto das comunidades como saída, ou seja, aquelas relações lá de casa, da vizinhança, do comércio das feiras e também daquilo que talvez não seja mediado pelo dinheiro necessariamente, mas que nos aproxima. Então nós fomos nos dando conta que esse patrimônio da economia de Francisco e Clara, ele é antes de tudo relação. E aí surgem os 10 princípios, surgem também aquilo que nós cremos ser os princípios das casas como processo territorial, e durante essa entrevista vamos falar também sobre isso certamente. E esses princípios, nós sintetizamos em 10, e em algum momento também as pessoas podem acessá-los, mas eles vão sintetizando um caminho dinâmico e aberto. São princípios que não são apenas 10 princípios estanques, mas eles certamente, como foram construídos em coletivo, nesse passo importante que estamos dando aqui no Nordeste, é também um chamado a seguir construindo esses princípios, esses valores, esse horizonte de um caminho de ousadia, de um grande profeta que foi o Papa Francisco, que certamente hoje com Dom Helder lá no céu, olha para essa galera toda, esses jovens, adultos, idosos que estão conosco nesses dias e acreditam sim que será construída e levada adiante, É tudo muito interligado também, Roberto, explicar um pouquinho ainda em relação a esses princípios, nesse novo modelo de economia, de uma forma mais justa, uma justiça social, então, de fato, para todos os povos. Exatamente, Rafaela, porque quando a gente olha geralmente o noticiário sobre a economia, os dados sobre o PIB, a inflação, os juros, Banco Central, o crescimento do país foi a 2%, 3%, 1%, então, assim, mas o que é isso de fato, O que é o PIB de fato, Será que medir a economia apenas pelo crescimento do que a gente chama do produto interno bruto é suficiente para dizer
da economia real, né? Então, os 10 princípios, eles querem nos orientar que repensar, né? Pensar de fato uma nova economia, né, Andrei? A gente está falando da vida. Para além dos números. Exatamente. E a vida plena, ela para se transformar e desenvolver todos os seus talentos, a gente precisa de ter uma moradia digna, de ter o trabalho digno, de ter o direito de ir e vir, do transporte de ir e vir, de ter o direito à educação pública de qualidade para todas as pessoas, de ter saúde. A gente viveu na pandemia, né? Então imaginemos o Brasil sem o SUS, né? Sistema Único de Saúde. Então, ter uma saúde de qualidade para todos e todas, ter universidade, ter a possibilidade das pessoas desenvolver os seus talentos, né? Que a renda não seja concentrada, porque o nosso problema, e falando aqui do Nordeste, né? Nós não somos uma região pobre. O Brasil não é um país pobre. O problema é que a desigualdade social, a desigualdade regional também, né? Ela impede que todas as pessoas vivam plenamente, né? E se a gente olha para o que o próprio Jesus nos disse, né? Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em plenitude, né? Ele não resumiu, não foi até para que todos tenham vida, né? Mas disse para que todos tenham vida em plenitude. Então, quando o Papa Francisco faz esse chamado para uma nova economia lá em 2019, né? Como Andrei nos lembrava, é por causa da vida, né? De uma vida plena para todos e todas e de uma vida que ela é integrada com a criação. Por isso que a gente começa com o cuidado da casa comum, né? Que tem muito a ver com o que significa a palavra economia, né? O cuidado da casa, a administração da casa. Então, é uma economia que não é apenas o mundo das finanças, mas é o mundo concreto da vida das pessoas. Então, quando a gente fala de uma nova economia, a gente está falando que você, né, que está nos escutando, que está nos assistindo nesse momento, vive no seu dia a dia, né? Como é que a vida está, como é que o país está, né? Então, como é que o mundo está. E o Papa Francisco, comprometido com as causas do Evangelho, né? Como discípulo missionário, né? Ele nos convida e nos convocou a uma nova economia, a trabalharmos numa nova economia. Inclusive, pegando o gancho, né, em relação ao Papa Francisco, falando dos 3 T's, né? Teto, terra e trabalho, né? Que nenhuma família fique sem casa, nenhum camponês sem terra e nenhum trabalhador sem trabalho. Então, isso é levar esse pensamento, esse pertencimento, né? Deixar o individualismo de lado e pensar num coletivo dos 3 T's para todos, obviamente. Foi um dos momentos fortes desse encontro com o Francisco. 2015, Encontro Mundial dos Movimentos Populares em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Estivemos também pela Pastoral da Terra e de lá histórias de vida, veio conosco a Laudato Si e um rosário. E os belos presentes de Francisco. A carta encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum. Me ajudou e tem me ajudado tanto nos estudos. E o rosário na fé. Né? E aí a TV Aparecida como o lugar da fé. Então, a gente crê nisso, a gente estuda a ciência, mas também acreditando que Deus cuida. A fé e a vida, né? Essa relação da fé e da vida que é o Evangelho, né? Que é a preocupação com essa vida que se estende, né? Com essa vida que chega à plenitude da ressurreição, né? Por isso que a economia... Muita gente já me perguntou, né? Mas o que a economia tem a ver com a fé, com a igreja, com a evangelização, com o Papa? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque a gente não consegue... E é uma coisa que também, né? Francisco nos lembrava muito, né? De tocar a carne, né? A carne dos sofredores é tocar a carne de Cristo, né? Então, a população em situação de rua, por exemplo, as pessoas em situação de desemprego, as pessoas em situação de fome, as pessoas em situação de exclusão, né, seja ela qual for, ela está no sofrimento, né?
E esse sofrimento, tocar na vida dessas pessoas, é tocar em Cristo, porque Cristo está nestas pessoas. Por isso que a tarefa de pensar uma nova economia, de denunciar... Quando Francisco foi eleito Papa, em 2013, uma das primeiras palavras que ele fala, e também na sua primeira carta à alegria do Evangelho, né, Evangelii Gaudium, ele já denunciava, essa economia mata. Então, queremos uma outra economia, uma economia da vida, uma economia da justiça. E que é feita por todos. Exato. E nesse encontro com os movimentos populares é que veio os 3 T's, terra, teto e trabalho, como uma síntese do nosso compromisso latino-americano, ou seja, o compromisso, e ele dizia, né, que não se encerra nos 3 T's o nosso compromisso, terra, teto e trabalho, mas que se desdobra em outros compromissos, que é a educação, o direito à vida digna, o direito às crianças poderem brincar. Aqui em Olinda tem um testemunho muito bonito de Dom Helder, que ele ensinou o patrimônio imaterial de Olinda aos meninos que viviam na rua. Ele, na calçada da Sé, nas escadarias, juntava os meninos e ensinava a história da sua cidade, criando pessoas protagonistas que ainda hoje contam a história de Olinda. As mazelas do Brasil e as desigualdades seguem nos levando a acreditar que terra, teto e trabalho são urgências. Por quê? Porque fundados nas desigualdades, ou nós buscamos terra para todos através de um processo profundo de uma reforma agrária e social, do trabalho digno e da casa. E por isso que um dos temas da economia de Francisco e Clara é a casa como lugar de acolhida e de bem viver. E está muito fundamentado, por exemplo, nenhuma família sem terra, nenhuma família sem trabalho, nenhuma família sem teto, né? Como você nos trouxe no início, Isaías capítulo 65. E aí eu convido a você que está em casa, né? Isaías capítulo 65, principalmente ali a partir do versículo 17, não é, Andrei? Que é um texto, um grito profético. E ainda termina, e nesse tempo de tantos conflitos, o texto ainda termina, né? O lobo e o cordeiro pastarão juntos, né? Então, do compromisso da paz, do compromisso da convivência comum, né? Então, está muito fundamentado que o texto de Isaías coloca muito, né? Que não que alguns plantem para que outros colham, mas que todos possam viver dignamente do trabalho, da construção de suas casas, da construção de um mundo melhor. Então, é evangelho, é a palavra de Deus que nos inspira, é a doutrina social, é o ensino social da igreja que nos inspira, né? É o Papa Francisco que convoca, comprometido com esse fundamento evangélico de sua missão. Mas falando dos dias atuais também, até para a gente encerrar esse bloco, porque no próximo a gente vai falar sobre a prática, né? Esse envolvimento de toda a sociedade para essa transformação para uma nova economia. São Francisco, Santa Clara se fizeram pobres, né? Então, o quão é desafiador também para os dias atuais a gente deixar esse individualismo e aí de fato pensar num coletivo. Isso abrindo um pouco os horizontes para quem ainda não conhece essa nova economia e pode querer então fazer parte também. Um dos economistas que orientou os nossos caminhos foi Amartya Sen, um dos que idealizou o Índice de Desenvolvimento Humano. E é central na teoria do Amartya Sen a superação do individualismo, porque nas teorias econômicas tradicionais, o autointeresse e inclusive o egoísmo é até tratado como um comportamento racional. E ele vai, de diversas formas argumentativas, dizer que não. É possível o compromisso, é possível a solidariedade, é possível o cuidado, são possíveis outros valores que justamente rompam com o individualismo como regra. E isso a gente vê no nosso dia a dia, isso a gente vê na comunidade, isso a gente vê na família, isso a gente vê em relações de reciprocidade, que elas são acapitalistas, pré-capitalistas, pós-capitalistas e anticapitalistas, que é um dos nossos princípios. E é isso que significa, é olhar para a vida sem a necessidade da mediação monetária. Porque ninguém paga para uma planta nascer, é dom de Deus, e isso é ensino social da igreja.
Exatamente. E aí você me lembrava aqui, você falando, Andrei, que pronto, já estamos aqui no Nordeste, né, dessa dimensão da comunidade, da acolhida. Se você chega numa casa, uma família aqui do sertão, né, para tomar café da manhã, né, você vai entrar, mesmo numa casa mais simples, né, você vai logo direto para a cozinha. As pessoas lhe convidam já para a cozinha, né, porque é o lugar da mesa, do café, né, que as relações são construídas, que o partir o pão é partilhado por todos. Mesmo com que se não há muito à mesa, né? Mas ninguém sai e ninguém deve sair com fome, né? Então, o individualismo, quando a gente olha a dimensão da fé, né? A fé cristã ela é profundamente comunitária. Então, ao mesmo tempo que ela é um encontro com Deus e a pessoa, ela é um encontro com a comunidade, com o outro, né? Com a outra pessoa. Então, é impossível comungar, né, a fé cristã com o individualismo. É impossível. Por isso que uma economia que está na sua raiz, o individualismo, é uma economia que mata, então é uma economia que nós devemos denunciá-la. E falando em relação às comunidades, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre os encontros e as potencialidades em cada território. E é claro, como que a economia de Francisco e Clara está, então, presente, né, em cada comunidade, isso de uma forma ainda mais prática. A gente vai para um rápido intervalo e o Aparecida Debate volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Aparecida Debate, direto de Olinda, Pernambuco, nesta terça-feira, falando sobre solidariedade, pensando no coletivo e em todas as vidas. É claro, com um foco sempre no cuidado da casa comum. E neste bloco, então, a gente vai falar sobre a parte prática em relação à economia de Francisco e Clara. Nossos convidados, então, Andrei Tomás e Roberto Jefferson, eles que fazem parte das articulações, né, da economia de Francisco e Clara, Rio Grande do Sul e aqui do Nordeste. A gente já tem que explicar para o pessoal também a questão das articulações, né, como que segue esse método também para ter a prática de fato em todos os territórios. Pois bem, quando nós fomos discernindo as respostas do chamado de Francisco, nós chegamos a essa síntese de que o nosso grupo seria uma articulação, no sentido horizontal do termo, no sentido engajado e autônomo dos territórios e especialmente no reconhecimento das iniciativas que já existem. É por isso que surgiram articulações em diferentes lugares e a partir de diferentes movimentos e pastorais, como é o caso da Comissão Pastoral da Terra, na qual eu atuo, as pastorais sociais, das quais o Roberto Jefferson também aqui no Nordeste acompanha, e diversos outros movimentos, como as universidades, as escolas católicas, comunidades autogestionadas, como povos indígenas que, escutando através dos meios, se aproximaram da gente. Então, o termo articulação, ele vem como uma síntese aberta. Parece estranho dizer isso, mas ela sintetiza os diversos chamados e respostas, sempre no sentido aberto. E por isso que as casas de Francisco e Clara, das quais nós logo trataremos um pouco mais, elas são plurais e multiformes. Elas podem surgir no salão da comunidade, elas podem surgir numa escola, elas surgem às vezes em casas paroquiais, como lá em Florianópolis, com o Padre Wilson, em Montserrat, no morro, na periferia de Florianópolis, trazendo os estudantes, trazendo a comunidade e aproximando. Porque se economia é relação, ela está na aproximação de pessoas e na criação de vínculos. Vínculos que nós cristãos cremos que são indissolúveis e eternos, ou seja, começam aqui e não terminam, porque nós acreditamos que a vida não é só plena, como ela é eterna. Então a articulação também tem essa dimensão mística da economia de Francisco e Clara, porque ela quer ser um processo integrado e ao mesmo tempo aberto. Tanto que muitas coisas desse encontro as pessoas me perguntavam como é que vai ser. E eu dizia, o pessoal do Nordeste é que sabe, eu estou indo com o coração aberto, sei um pouquinho da minha parte, né? E foi isso. Foi a beleza, foi o encanto desses dias
que vivemos e que estamos vivendo e que viveremos, não é? Mas... Porque o chamado de Francisco, ele foi em 2019 e nós cremos que ele ainda é presente, porque do céu ele olha por nós. E as articulações, então, não tem uma hierarquia, né? Por isso também que é horizontal, é todos congregando, discutindo. E como que funciona também? E principalmente aqui no Nordeste, né? Que é valorizar a dimensão comunitária, né? A dimensão comunitária é juntar, né? Sinodal. Exatamente, você disse tudo, né? Nesse espírito de sinodalidade mesmo, né? Então, é uma articulação que, como Andrei disse, vem né, tenta responder ao chamado do Papa Francisco, né? O chamado Papa Francisco em 2019. Muita gente me pergunta, mas é a economia de Francisco por causa do Papa? Não, é Francisco Papa que chama, né? Como a gente diz, Francisco de Roma, né? Mas ele quis colocar Francisco em referência a Francisco de Assis, né? Que a gente aqui, né? Estamos aqui com a imagem do Santo de Assis. Tanto que o primeiro encontro, né, global que aconteceu em 2022, justamente em setembro de 2022, né, nós estávamos lá na cidade de Assis, né, com o Papa Francisco, né, mais de 1.000 pessoas do mundo inteiro, né. Então, pelo mundo inteiro esse movimento vem se articulando de diversas maneiras. E aqui no Brasil, especialmente, né, e não é porque eu sou do Brasil, não, mas né, somos considerados o processo até mais avançado, né? Em termos de ter uma grande rede, né, que se articula desde o local, né, e se articula nos estados, se articula nas regiões e nacionalmente, né, como articulação brasileira de Francisco, da economia de Francisco e Clara. E aí, por que Clara? Né? Já que internacionalmente é a economia de Francisco, né? Clara porque também entendemos, e não há como entender toda a missão de São Francisco de Assis, todo esse movimento francisclariano, sem a pessoa, a figura, a missão de Santa Clara, né? E não há economia sem a plena participação das mulheres, né? Quando a gente olha as diversas comunidades, os diversos empreendimentos sociais, por exemplo, né? O mundo da economia solidária, o mundo das cooperativas, das associações de produção, né? São sempre as mulheres, na maioria das vezes, que estão na linha de frente, né? Então, pensar uma outra economia é pensar também a justa igualdade entre mulheres e homens, a plena participação das mulheres, né? Então, por isso que Clara também, o Brasil também quis afirmar na sua articulação que essa economia, né, é uma economia de Francisco e Clara, né? Aqui no Nordeste, a gente tenta se articular como uma grande região, somos 9 estados, né? Eu diria que... E aí cada estado, né, o desejo, o sonho é que cada estado também tenha o seu núcleo da economia de Francisco e Clara, né? E aqui no Nordeste, o núcleo mais avançado, a articulação mais avançada é a articulação de Pernambuco, onde nós estamos, né? E aqui, né, quero saudar todos ali em nome de Mateus, de Maria de Jesus, todas as pessoas que fazem essa articulação aqui em Pernambuco, né? E temos aqui a Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, como essa grande anfitriã e uma grande referência para nós. Daqui em Olinda está o primeiro convento franciscano do Brasil, né, que é o convento de São Francisco aqui, pertencente à província de Santo Antônio do Brasil. Então, é uma articulação que reúne economistas, pesquisadores de diversas áreas, ONGs, pastorais, movimentos populares, associações, cooperativas, né? Universidades. Então, é uma articulação plural, né? Que quer juntar a nossa diversidade, como uma grande economista aqui, e que mora aqui no Recife, a professora Tânia Bacelar, né, que já contribuiu tantas vezes com a CNBB também. Ela gosta muito de dizer a nossa diversidade é uma potência para resolver os nossos problemas, né? Então, não há como pensar o Nordeste sem pensar a nossa diversidade, seja cultural, seja dos nossos biomas, né? A Caatinga, o semiárido, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Amazônia, né? Essa diversidade ambiental, cultural,
das nossas vidas, das nossas culturas. Então, isso é diversidade. Então, é uma articulação que tenta reunir e conversar. Claro que há divergência, claro que há vamos por aqui, vamos por ali, né, Andrei? Claro que há, e é natural que aconteça. E é né? saudável. E é saudável também, que né? aconteça. E é belo que E é aconteça. belo, mas aí, novamente, voltamos ao Papa Francisco, né? Da Fratelli Tutti, né? A beleza do diálogo na diversidade, né? O diálogo é quando também a gente se coloca a escutar de verdade, né? Muitas vezes a gente está numa conversa, já estamos apressados para falar, então a gente nem escuta porque a gente já está apressado para dizer, né? Não, o diálogo quer nos colocar numa posição, primeiramente, de silêncio, de escuta, né? Que é uma outra dimensão da nossa fé, que infelizmente se perdeu um pouco, que é a dimensão do silêncio, né? O silêncio. O silêncio para se escutar, o silêncio para escutar Deus, um silêncio para escutar o outro, né? Então, é muito comprometido uma articulação que, nas suas diferenças, também busca o caminho do diálogo. Então, estamos ainda num processo de construção, porque esse chamado do Papa Francisco é de 2019, foi ontem. Tão Tivemos recente. uma pandemia no meio, né? Com todas as suas problemáticas, com tantas vidas perdidas, né? Que nos colocou nesse mundo digital até mais acelerado, né? E aí estamos agora retomando toda essa dinâmica presencial, né? Tivemos um encontro internacional ainda com o Papa Francisco, que foi em 2022, perdão. Né? Então, ainda é uma articulação em construção, né? No processo, que é o que Francisco muito insistia. O importante é o processo, né? O resultado, sim, mas o importante é a caminhada, o caminhar, né? E vai colhendo aos E vai poucos colhendo também, aos né? E no meio dessa caminhada, né, que segue, vem também os núcleos, né? As casas de Francisco e Clara. São mais de 10 espalhadas pelo Brasil. Eu acho que é importante a gente explicar também que não tem uma receita pronta. Isso vai de acordo com cada território, porque cada casa também atua de uma forma, e vem com a espiritualidade, vem com arte, com cultura. Como que é um pouquinho disso também, Andrei? Pois eu vou recordar um pouco da história da primeira vez que se pensou, durante o processo de Assis, com a intermediação de Padre Wilson, esse lugar farol de novas economias. Padre Wilson enfocava juventudes e tecnologias lá no morro, e os jovens lá da Itália também diziam que era preciso concretizar. E fizeram um retiro. Nesse retiro virtual, eu tive a graça de ser chamado a participar. E um dia Padre Wilson fez a síntese da casa. Acontece que lá não aconteceu. E nós aqui pegamos aqueles 10 princípios com Gabriela, a irmã Fátima, que tomaram a frente desse processo e que hoje coordenam essa frente territorial dos territórios, das casas, que mais ou menos por aí deveria ser lugar de encontro com os desfavorecidos, lugar de oração, e oração das diversas denominações, lugar de encontro com o magistério do Papa Francisco, lugar de escutar-se e escutar o outro, lugar de ir às periferias, lugar farol de esperança. Santa Catarina, onde o Padre Wilson mora, é uma praia e uma capital de praia. E ele dizia, tem que ser farol, porque o farol nos guia. Então as casas nascem nesse sentido. Com o passar do tempo, nós fomos discernindo se a casa de Francisco e Clara necessariamente era uma casa. E entramos no tema de que, primeiro, é direito ter casa, não é? É família ser casa. E a melhor forma de concretizar a economia de Francisco e Clara seria, ou é e será, através do formato de casa. Porque, como o Roberto diz, na casa você vai na cozinha, toma um café, e é muito franciscano isso, não é, Roberto? Então, as casas, elas, temos 10, 11, 12, hoje já no Ceará, disse a irmã Cleide, já estamos criando mais uma. É por isso difícil de dizer quantas são e quantas serão, que esperamos que em breve seremos centenas. E aí o convite para quem está nos escutando, de que o chamado, ele segue acontecendo.
Essa é a melhor parte, né? Tem que abrir o coração para o chamado. E também, como o Papa Francisco sempre nos pedia, a relação de sermos igreja em saída, né? Então, ir aos confins do mundo. Por falar em trocas e partilhas e compartilhamentos, tivemos então neste ano o 3º Encontro Nacional da Economia de Francisco e Clara em Recife, né? Trazendo um pouco de cada canto do Brasil para comungar, né, desta nova economia. Como que foi esse momento também, principalmente de receber aqui no Nordeste, né, Roberto? De sediar esse momento, que aí teve um encontro virtual e agora sim presencial. Como que é? Mais motivados ainda? Com certeza, né? O primeiro encontro ainda foi ali em 2019, logo depois do chamado do Papa, né, que aconteceu na PUC de São Paulo, né? Mais uma participação de movimentos e mais ali o Sudeste, né? Tivemos o 2º encontro, que já foi virtual, né, por conta da pandemia, e este encontro presencial, o 3º encontro, né, nacional da economia de Francisco e Clara, né, que a Unicap, a Universidade Católica de Pernambuco, nos acolheu com muito carinho e com muita estima, né, e que o tema do encontro, né, é que a economia pode ser justa para todas as vidas já, né? Que é um chamado de dizer, queremos que a economia seja justa, né? Que ninguém fique de fora. Então, nós começamos o encontro, né, já desde o ano passado, com as articulações locais, com a construção local, e aí a articulação de Pernambuco, a Unicap, a Caritas Regional Nordeste 2, a Arquidiocese de Olinda e Recife, as pastorais sociais aqui do território, né, e tantos outros movimentos sociais, né, contribuíram nessa parceria de construção local, né? O secretariado, porque a articulação tem um secretariado nacional também, né? Precisamos de organicidade também, né? Então o secretariado nacional, o conselho territorial também nos ajudou muito nessa caminhada, né? O Eduardo Brasileiro, né? E tantos outros, né? Que nele a gente agradece imensamente todo o desdobramento feito, né? Pela realização desse encontro. Mas no encontro em si, né, primeiro a gente quis olhar o Brasil, né? Qual é o Brasil que nós temos hoje? Qual é a situação socioeconômica, ambiental do Brasil, né? Como é esse cenário que o mundo está hoje, né? Um cenário de conflitos, de guerras, e aí o Papa Leão vem desde o seu primeiro momento, né? Quando ela aparece e é apresentado na sacada de São Pedro, né? Desde o primeiro momento insistindo em caminhar juntos e na paz, numa paz desarmada e desarmante, né? O Papa Leão XIV muito tem insistido até os dias de hoje, né? Nesse compromisso, né? E o encontro também foi muito dessa discussão de que, e por que no Nordeste, né? Aí eu lembro um grande economista paraibano, Celso Furtado, eu sou de Campina Grande, Paraíba, né? Que ele dizia o seguinte, né? Resolver os problemas do Brasil, para resolver os problemas do Brasil, é necessário resolver os problemas do Nordeste. E resolver os problemas do Nordeste é resolver os problemas do Brasil, né? Porque o Brasil são as regiões. Então, olhar o Brasil é olhar a partir do Nordeste, a partir da Amazônia, a partir do Cerrado, a partir do Sul, dos Pampas, né? Então, é essa integração e esse olhar, né, dos problemas regionais, né, de pensar o país a partir também da dinâmica e dos problemas regionais, porque pensando os problemas regionais, a gente está pensando as soluções regionais e nacionais para o Brasil, né? Então, o encontro focou muito isso, e com muita mística, com a nossa espiritualidade, com o compromisso do diálogo interreligioso e ecumênico, né? Por mais que a economia de Francisco e Clara tenha surgido a partir do chamado do Papa Francisco, né? E o Papa Leão, que nos compromete a essa dinâmica hoje, mas desde o princípio o Papa nos convidava ao diálogo com todos, né? Com todos, independente da crença, do lugar, das opções políticas e tudo, o diálogo deve nos orientar.
Por isso que a dimensão do diálogo interreligioso e do diálogo ecumênico, né, é um dos princípios que norteiam, que esteve presente também neste encontro aqui em Recife. E para esse pensamento de soluções, esse pensamento conjunto, nesse diálogo aberto, no próximo bloco você vai entender um pouco melhor de como fazer parte também, né? De como no seu território, na sua comunidade, no seu bairro, né? Você também fazer a diferença. O Aparecido Debate faz uma rápida pausa. Daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes sobre a economia de Francisco e Clara. Estamos de volta com o Aparecido Debate, nesta terça-feira falando sobre a economia de Francisco e Clara, com os nossos convidados de hoje, então, o Andrei Tomás e Roberto Jefferson, que já explicaram bastante pra gente, né, a questão dos princípios, todas as articulações, esse método que segue, né, em andamento pelo Brasil. Só que é claro que a gente precisa explicar também para quem nos acompanha que às vezes na comunidade há projetos já existentes em andamento e que possam se enquadrar, se encaixar na economia de Francisco e Clara. Como identificá-los, né? Por favor, como que a gente pode elencar isso também? A beleza, dizia Dostoiévski, salvará o mundo. E a economia de Francisco e Clara vai em busca dos sinais de beleza na vida comunitária. Seja um quintal produtivo, seja a dimensão da festa comunitária, para além do simples lucro, o encontrar-se. Ela vai ao encontro da educação que liberta, ela vai ao encontro de comunidades que se reencontram, partilham, perdoam, e ela vai ao encontro daquelas iniciativas, seja de empreendimentos familiares, comunitários, individuais, não é? Que buscam transformar o mundo, não é? Buscam tornar este mundo, esta casa comum, um lugar ainda melhor, ainda mais belo e ainda mais inclusivo. Tem como, Roberto, trazer mais exemplos assim de projetos, né, que trabalham com, às vezes, o crochê, né, dando um exemplo assim também, exemplos práticos, né? Isso, porque ele tem muitas cooperativas pelo Brasil afora, né? Talvez alguém neste momento, né, esteja nos assistindo, que é parte de uma cooperativa de agricultura familiar, de produção de mel, por exemplo, né? Ou é parte de uma cooperativa ou de uma associação de bordadeiras ou de uma associação de cantores, de música, né? De instrumentistas, né? Que fazem concertos, né? Como forma também de congregar artistas, né? Tanto em busca da geração de renda, de oportunidade. Então, é lá o curso de tecnologias sociais, aqui que a gente tem muito aqui no semiárido brasileiro, né? Especialmente aqui o semiárido nordestino, né? Projetos como o projeto de 1 milhão de cisternas de placa, né? Que foi tão importante, né, para superar uma velha cultura do combate à seca para uma nova e uma cultura benéfica de reconhecer a região, de valorizar a região, que é a convivência com o semiárido, né? Das feiras agroecológicas, essas nós temos muitas aqui no Nordeste, não só aqui no Nordeste, né, André? Em vários lugares, André, que é da Pastoral da Terra, acompanha também muito isso, mas as feiras agroecológicas são espaços, né, de comercialização que vários agricultores, seja do seu quintal, do seu sítio, da produção familiar, a produção de cooperativas, de associações de agricultores que expõem, às vezes, um dia por semana na praça tal. Por exemplo, eu vou citar Campina Grande, né, na Paraíba, na Praça da Bandeira, em Campina Grande, num dia da semana, tem a feira agroecológica, né, que é os próprios agricultores expondo os seus produtos para a troca, para a comercialização, para a geração de renda, né? Então, são várias iniciativas, né? Desde iniciativas da economia solidária também, como economia solidária e popular, de cooperação, de crédito. Hoje, o Brasil vive, e não só o Brasil, claro, mas temos várias experiências de bancos comunitários, de associações de finanças solidárias, né, de crédito solidário, né, de pensar outro sistema de finança, né?
Então, desde de associações a bancos comunitários, né, para que muitas vezes, principalmente muitas pessoas não têm acesso ao sistema bancário e muitas vezes o nosso sistema bancário também é um sistema, né, de concentração de riqueza, de renda, né? Basta ver os juros e tudo mais, né? Então, a sociedade civil vai também se organizando, vai encontrando as suas formas de lidar com as finanças, então bancos comunitários, associações de crédito, né, de finanças solidárias, de fundos rotativos solidários, né, que é a articulação de, vamos dizer, de 10 famílias que querem construir uma cisterna, né, e aí elas se cotijam e solidariamente vão construindo essas cisternas e fazendo essa poupança e várias outras formas, né, de finanças solidárias. Então, são muitas iniciativas que essas iniciativas comungam, sim, do que o Papa Francisco nos chama de realmar a economia, né? De realmar a economia, de dar uma alma à economia. Então, são economia também de Francisco e Clara. Assim como as cozinhas solidárias que a gente teve, né? O enorme prazer de conhecer também algumas imagens que a gente tem para mostrar para o pessoal de casa que nos acompanha agora. E também o cuidado com a casa comum. Algumas delas pedindo para que os moradores levem, né, os seus próprios recipientes de casa para diminuir a poluição plástica. Então, assim, são várias vertentes dentro de uma mesma economia mais justa, fraterna e solidária. Mas, para quem está acompanhando, se identifica, então, com o coletivo da comunidade, com essa iniciativa. Como fazer parte também da articulação brasileira, né? Procura mais próxima? Tem um caminho para chegar até a articulação brasileira? Como é? Nós temos um e-mail institucional que será disponibilizado para quem está em casa assistindo, que pode facilmente ser contatado e dizer onde nós já temos presença. Tem presença na Amazônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, no Nordeste, diversos estados, não é? Minas Gerais, Amazônia, né? Amazonas, né? Manaus, estamos presentes, inclusive com uma casa lá da Amazônia, né? Junto com o Diego, irmão Elis, e essas iniciativas, elas vão se integrando, como aconteceu no Rio Grande do Sul, que a TV Aparecida já apresentou a missão Sementes de Solidariedade, da qual a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara fez parte. Nós vivemos as tragédias das enchentes, muitos agricultores perderam toda a produção, inclusive muitos suas casas, e a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara se uniu a esses missionários que foram levar as sementes como uma mensagem de esperança, levar as sementes como uma mensagem para o futuro e, inclusive, resgatar a esperança daqueles agricultores. Porque nós chegávamos com um abraço, nós chegávamos, não é, com um sinal de esperança. E a esperança foi tão concreta que depois voltou em frutos, voltou nas sementes compartilhadas. E muitos encontros de trocas surgiram depois da missão, não apenas com os guardiões das sementes de antes das enchentes, mas com aqueles que plantaram a semente, resgataram o seu ser camponês e que voltaram para compartilhar. É um exemplo de uma iniciativa que surgiu no bojo das nossas pastorais sociais lá no Sul, né? E que também é muito presente aqui no Nordeste, com as casas de semente. A gente escutou no encontro que estamos vivendo que no Nordeste tinha o canto do feijão e o canto do milho na sala. A semente era tão sagrada, é tão sagrada, que na cultura nordestina ela está na sala de casa. E é claro, pedir para vocês também deixarem uma mensagem, né, final, para quem nos acompanha, para esse chamado, né, para esta nova economia. É que, né, também estamos nas redes sociais, né, então a Economia de Francisco e Clara, você também pode nos ajudar lá. Mas sim, terminar concluindo, né, ou sem conclusão, né, de dizer, olha, para uma nova economia é necessário que todos e todas se envolvam, né? Então, desde já, você é convidado a estar conosco, a participar, a pensar desde do que é a vida urbana, tantos problemas que nós temos nas nossas cidades, né? O desafio da vida urbana, de uma cidade com qualidade de vida, com trabalho e renda para todos, né?
Então, desafio da vida urbana, né? De uma economia que seja justa. Então, você está convidado a estar conosco, a conhecer mais da economia de Francisco e Clara, né? A seguirmos, né, juntos com o que esse chamado o Papa Francisco nos fez, a nos envolvermos nesse trabalho da paz e da caminhada conjunta que o Papa Leão XIV nos faz, não é? E juntos e juntas construirmos essa nova economia. E Andrei, neste ano santo, né, Júbilo da Esperança, com a mensagem também para que todos possam fazer parte dessa nova economia. Que belo trazer o júbilo, que belo trazer a esperança. Me recordei de meu avô, que um dia plantou uma semente de araucária e disse que não sentaria na sombra, mas que nós poderíamos sentar. E é uma mensagem que a irmã Cleide, uma agente da Pastoral da Terra, nos deixou com a muda de baobá. Eu lá no Rio Grande do Sul, ela, temos que levar o baobá. E como é que nós vamos conseguir? E eu disse, irmã, reze, peça, que vai vir o baobá. Veio o baobá, veio as sementes e outras mudas. Então, quando você planta uma árvore na condição de pessoa idosa, acreditando que outra geração vai sentar-se à sua sombra, você entendeu o sentido da vida. Porque as árvores não produzem as sombras para si mesmas, né? Elas fazem a sombra para outros sentar, para os pássaros do céu, como disse Jesus. E essa é a esperança do Evangelho, que a vida não termina aqui. E a economia de Francisco e Clara é um caminho que recém começou. E com muita esperança, depende de você para que dê continuidade. Então, a gente conta com muitas casas, com muitos corações realmados, né, pela economia de Clara e de Francisco de Assis. E que fique essa mensagem para todos. Então, muito obrigada pela participação de vocês nessa terça-feira tão especial, ainda mais aqui em Olinda. Obrigada por nos acolherem, nos receberem, né, Roberto? Obrigada também, Andrei, por topar estar aqui com a gente nesse dia tão especial. Obrigado, Olinda, cidade mulher, mãe de Recife. Olinda, tens a paz do... Como eu não sou cantor, mas seria uma E ao fundo linda aqui, música. né? Está bem movimentada já. a cidade. Muito obrigada frevo. mais uma vez, gente. Bom, assim a gente encerra então o Aparecida Debate desta terça-feira. É claro que você pode rever este e outros programas. Sabe como que você revê então este e outros programas? Acessando o nosso canal no YouTube, o canal da TV Aparecida e também nas nossas redes sociais. Todos os bastidores das notícias e você também pode sugerir temas para que todas as terças a gente possa debater então o assunto aí da sua cidade, do seu estado, do nosso Brasil e do mundo como um todo. Mais uma vez, obrigada então a vocês dois pela participação e obrigada a você pela companhia nesta terça-feira. Até a próxima. Tchau, tchau.